Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui na Arena Petrolão em Osasco para falar das coisas do futebol da região de Rondônia, Roraimense e também da Série D. E essas informações quem vai nos trazer é o nosso companheiro, nosso amigo de esporte, o Donizete Pavani, e aqui do lado o Marcos Santos, que também estará fazendo os seus comentários. Está no ar mais uma edição do nosso programa. Para você é o Tudo no Cronômetro. Bom dia, Donizete. Bom dia, vamos lá então. Já estamos na quarta de finais. Barcelona 1, Porto Velho 1. Mas esse jogo aí 1-1, o diagnóstico seria o Porto Velho passar pelo Barcelona, que isso não aconteceu, foi um empate, foi um resultado surpreendente. Eu falei o que para os senhores no programa passado? Que seria um jogo difícil. Os senhores falaram, eu falei, 90% da mídia local já dá como certo que vai ganhar os dois jogos. E não ganhou. E outra coisa, pode passar, mas vai ser um jogo difícil. Mesmo jogando em casa, o Barcelona vai dificultar. O Ji-Paraná 0, Guaporé 0. Outro empate aqui. Outro empate. Hoje joga, a partir das 17h30, horário local. É 18h30 aqui. Horário de Brasília, 18h30. Eu estarei acompanhando esse jogo do Barcelona, né? Porto Velho versus Barcelona. Eu estarei acompanhando. E Guaporé versus Ji-Paraná. Esse Guaporé vai ser um jogo marrudo, esse jogo aí, né? Vai ser um jogo difícil. O jogo, na verdade, os dois jogos são difíceis. Eu não entendi até agora o porquê que a mídia daquele estado, eles davam como certo já que os dois iriam passar, as duas melhores campanhas. Sim. E não é igual eu falei para os senhores, o Barcelona é um time que sabe jogar atrás. E jogou de igual para igual, tanto que o jogo foi 0-0. 1-1, tanto que o jogo foi 1-1. Então, se o jogo fosse desigual, quem teria sido o vencedor, Donizete? O Porto Velho. Que o senhor já dava como certo de quem ganhar os dois jogos? O Porto Velho. E como foi o jogo? E deu zebra. 1-1. Então, é aquilo que eu falei, o campeonato vai ficar interessante se nós tivermos os dois que se classificaram em primeiro fora do campeonato. Igual nós vamos abordar na frente o campeonato capixaba. Agora, quanto aos finalistas, quem vocês acham que vai ser os dois finalistas para decidir o título? Eu vou falar que é Porto Velho e Guaporé. E você? Para mim, Barcelona e Guaporé. Você acha que pode haver uma surpresa nessa reta final? Eu tô dentro da primeira gravação desse programa falando para os senhores que a hegemonia acabou. Então podemos dizer que o Barcelona pode ser um campeão. Eu não vejo, eu vejo o Barcelona, eu vejo, é claro, se o Porto Velho passar para a final, não tem nada de estranho, porque é o time que fez a melhor campanha, é o time que tem o melhor investimento. Exato. Mas se o Barcelona for para a final, é o provável campeão. Só que para ser campeão precisa chegar na final. Porque na verdade o Barcelona ele vem surpreendendo, né? É o que eu vejo. E pegou todo mundo no contrapé, até mesmo a mídia lá, os especialistas, ou seja, os catedráticos, estudiosos entendidos do esporte. Eles davam como certo de que o Porto Velho fosse ganhar os dois jogos e ganhar bem. E não ganhou. E não aconteceu isso. E eu não digo nada se esse jogo não ser decidido nos pênaltis. Pode ser. Vamos pro campeonato amapaense? Manda. O Santos 1, mas é o Santos do Amapá, tá bom? Pô, não fale Santos não, pelo amor de Deus. Santos 1, o trem 2. Nem começou o campeonato brasileiro, já tá lá na lanterna. Mas pode falar de jogo do Santos, porque o senhor é palmeirense. O senhor é palmeirense. O senhor é palmeirense. Na rede social, o senhor tá igual aqueles municípios, que na rede social é uma coisa, na realidade é outra. O senhor é palmeirense. Eu não estou sabendo. Qual é a polêmica que está dando na rádio toda sexta-feira? Eu não estou sabendo. Não, qual é a polêmica, senhor José Donizete? Ele é palmeirense. Os ouvintes estão fazendo o quê? Ele não pode entrar em Guarujá
E não pode tomar café lá em Cotia. Tanto que o cidadão tinha convidado ele para tomar um café especialmente, não em pelo Cotia. convidou. Quando descobriu que ele era palmeirense, falou, não, palmeirense aqui não. Entendeu? Agora o senhor explique a questão do seu ser Não, palmeirense. ele vai ter que explicar. Não, o senhor isso tem aí, que explicar. não. Manda aí, Quem tá tomando paulada não é você? Não é você? É você que tá tomando paulada toda Agora sexta-feira. é eu, não é ele mais. Não. Agora... Agora é você. Pode falar isso Aí os também. palmeirenses, Vai. os palmeirenses mandaram lá. Nós não aceitamos o Santista na torcida. Aí chega a mensagem. Se ele é palmeirense, nós não aceitamos ele no Guarujá. Eu, Não é só no Guarujá não, tem várias cidades. Não. Mas isso aí é uma história que o Donizete plantou e o pessoal tá acreditando. o senhor explique, não. Dá ilusão, mas tá vendendo ilusão. Eu não. O Corinthians ganhou ganhou do Palmeiras Foi lá campeão, dentro. foi campeão. Não, ganhou lá dentro. É. Na segunda-feira E aí você seguinte, ficou doente. você ficou doente. E você ficou com dor de Ó, barriga. o que o rapaz explicou foi o seguinte, ó, o seu Benedito, isso eu liguei na casa dele, no número dele pra falar, não consegui falar. É verdade ou não é? Liguei no seu número, eu consegui falar com foi você, mesmo. tive que ligar pra digníssima esposa dele, peço até desculpa por ter ligado. Aí ela me atendeu, eu falei, eu gostaria de falar com o seu Benedito Calixto, aí passou pra uma outra pessoa que falou pra mim assim, olha, o seu Benedito, infelizmente, ele comeu uma pizza suína e veio a passar mal. Essa é a história real ou é mentira minha? Eu sou alérgico a carne de porco. Pois rapaz. é, pois é. Segue o jogo. Vamos lá então, o Vamos lá. Amapaense. Santos 1, Trem 2, Ipiranga 0, Independente 0, Santana 1, Oratório 4. Por sinal, esse trem vem dando trabalho, né? Atropelou O Cristal 1, Portuguesa 3, atropelou o Porto Santos 0. de lá. Na chave completa, o Trem tem 16 pontos, o Independente tem 11, o Oratório tem 10, o Santos tem 9, o Cristal tem 5 pontos, a Portuguesa do Esporte tem 4 pontos, o Ipiranga 4 pontos e o Santana 0. Tá. E como o senhor explica o andamento da semifinal, final dessa competição, desse Começou campeonato? agora. Esse acabou de Esse começar. aqui é o- acabou de o Amapaense. começar. É o Amapaense. Mas ela é a série... É o a campeonato série local. campeonato local lá. Total. Ele é em data... Quando tá todos os campeonatos acabando, Ele tá tá começando. Ah, sim. Então, a partir de agora, nós vamos ter uma ênfase maior nesse Dentro do campeonato campeonato local acreano. e também na Série D. E também nós fomos cobrados aí, né, por uma pessoa do estado do estado capixaba, que segundo ele, nós não demos ênfase ao futebol capixaba. Então já pode falar quem foi campeão. Não, depois a gente vamos abordar, eu tô só E quem falando... vai... Ah, deixa eu falar aqui, falar do Campeonato Brasileiro, Série Sim, D, e sim, depois a gente fala. pode abordar. Então vamos lá, temos um campeão, Ixi, o Grêmio, o Atlético Sampaio, é o gás. é o Gás. Botou Foi gás. 1-1 com o Monte Roraima Ah. e ganhou de 4-3 nos pênaltis. Você vê, um jogo difícil, o jogo não foi fácil, nem para um lado, nem para o outro, entendeu? Nem para um lado, nem para o outro, o jogo foi fácil. Só que eu vi uma diferença desses jogos, desses dois jogos aí, desse jogo que teve, porque não jogou com medo, foi para cima. Mas a questão do gás, nós já vimos comentando que é uma equipe que vinha dando trabalho a todo vapor na competição. Então havia esse indicativo que seria o finalista. E ele catou uma chave na Série D, o Gás entrou numa chave na Série D que dá para ele passar, hein? É, eu tenho minhas dúvidas. Ó, vou falar aqui, posso falar? Pode falar. Pode. O grupo A tem o Gás, o Maitá, o Independência, vou falar para o estado, tá bom? O Gás de Roraima, o Maitá do Acre, o Independência do Acre, Manauara do Amazonas, o Manaus do Amazonas, o Trem do Amapá, o Tunaluso do Pará e o Águia de Marabá, seu Marcos. O grande problema dessa chave aí é o trem. Porque o trem... Mas classifica 4, seu Marcos. Sim, mas o trem é aquele bom e velho ditado. Ou ele está em cima de uma vez, ou ele está atrapalhando os que estão em cima. Atrapalhando. É. O Independência. O Independência é aquele negócio que a gente não sabe, só ao Aonde longo, ele vai? É. só ao longo da Só ao longo da competição competição que pra nós vamos gente saber. saber. O trem, a gente já sabe. Ele vai O atrapalhar a trem do vida de quem Amapá. estiver lá em cima.
Mas o Maitá não é aquele partido, o hegemônico do futebol, do Acre? Que ficou em último lugar e está disputando a Série D. Está disputando a Série D. Agora olha, vamos para o preste atenção, esses dois times aqui, o Gás e o Maitá. Vamos acompanhar para ver os resultados do jogo. Vamos para o grupo B. Altos do Piauí, Iguatu, Ceará, Maracanã. Esse Iguatu Ceará, aí é do Ceará? Ceará. Esse Iguatu aí, ele é da terra do vereador Williams Alencar. É de lá esse time. Maracanã, Ceará, Maranhão, Parnaíba, Piauí, Imperatriz do Maranhão, Sampaio Correia. É aquele, viu? Esse Sampaio Correia, Maranhão e Tocantinópolis do Tocantins. O grupo C traz América do Rio Grande do Norte, Central do Pernambuco, Ferroviário do Ceará, Horizonte do Ceará, Santa Cruz do Pernambuco, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Souza da Paraíba e 13 da Paraíba. Esse grupo aí tá parecendo um campeonato cearense. Você vê quantos times tem do Ceará, vocês vê quanto vem crescendo o futebol do Ceará. Por quê? Veja quantos times tem na Série D do Ceará. Ou seja, além do trabalho que o Fortaleza vem fazendo, que é muito bom na Série A, o próprio Ceará também que está na Série A, você vê que parece que 4 times ou 5 estão na Série D. Ou você vê, significa que o Estado está fazendo um bom trabalho. Tá havendo um investimento. A chave, o grupo G, investimento. Sim. O grupo G, que tem Cascavel do Paraná, Cianorte do Paraná, Goiatuba de Goiás, Inter de Limeira de São Paulo, Itabarito de Minas Gerais, Monte Azul de São Paulo, Operário Mato Grosso do Sul e Uberlândia de Minas Gerais. O grupo H traz Azures do Paraná, Barra de Santa Catarina, Brasil de Pelotas, Rio Grande do Sul, Guarani de Farroupilha, Rio Grande do Sul, Joinville de Santa Catarina, Marcílio Dias de Santa Catarina, São José do Rio Grande do Sul, São Luís do Rio Grande do Sul. Com vocês. Bom, eu vou falar aqui de Cianorte e Cascavel. Na verdade, Cianorte e Cascavel... Na verdade, vamos logo. Não vai longe. Não vai longe. Fala logo, não vai longe. Não fica enrolando o povo. É da minha região lá, o Cianorte, Cascavel. Já teve uns nomes à altura aí na segunda divisão, mas aqui o Cianorte e o Cascavel, esportivamente lá no Paraná, é um time apagado. Não vai longe. Não tem expressão. Né? Ô Marco, queria voltar aqui, você me permite? Sim. Voltar aqui no grupo B aqui, que tem aqui Altos do Piauí, Iguatu do Ceará. Sim. Maracanã do Ceará. Sim. Maranhão, Parnaíba do Piauí, Imperatriz do Maranhão, Sampaio Correia do Maranhão e Tocantinópolis do Tocantins. A pergunta vai agora. Qual dessas duas regiões que é perto, que é estado colado, vai se classificar? Nossa, aí vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Sabe por causa de que vai ser difícil? Porque veja a tabela desses times no campeonato local. A gente tem que se basear muito, apesar que se for igual São Paulo, não dá para você se basear no campeonato local. Não. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, tem time que só sabe ganhar campeonato paulista. Quando vai para uma competição internacional ou para uma competição mais pegada, não sai do lugar. Tem uns que já ficam numa tal de pré-libertadores. E aí a gente vai... Tem uns que torcem pro São Paulo e tem uns que torcem pro Palmeiras e fala que torce pro Santos. Aí cada um tem direito de torcer para quem quiser. Eu estou me referindo no meu raciocínio. Eu entendi exatamente o que você está querendo dizer. Entendi as suas palavras. Fiz a sua leitura. Na sua frente ali, tem um símbolo de um time ali, ó. Eu vou torcer para aquele time ali. Não, o senhor é torcedor do Gênesis. Por sinal, quem vai estar conosco na sexta-feira? Quem é que vai estar conosco? O senhor Edevaldo, né? Seu Evaldo vai estar conosco, dando uma entrevista pra gente. Presidente do meu time. Presidente do meu time. E vai pegar agora, eu vou perguntar pro seu Evaldo se a torcida do Gênesis vai aceitar um pé frio lá.
Vai, eu vou. Eu tenho essa pergunta Ele pra vai fazer. responder pro senhor que o cara mais pertinho é eu. Quanto a essas competições aí, campeonato brasileiro, Ai, ai. as equipes têm uma despesa muito alta, o desgaste é grande, Mas aqui paga né? bem. É preciso saber se essas equipes realmente estão preparadas. Paga bem, mas se está preparado para esse desafio. Ó, Né? por exemplo, aqui, Tem ó, nomes expressivos. Olha, os nomes são expressivos. Agora, os times são expressivos ó, quanto ao nome que se O coloca. Tunaluso. E, por exemplo, é o exemplo que eu vou dar. O Tunaluso e o trem. Se o trem ganhar da Tunaluso, a Tunaluso sai lisa. Sai, Lisa. E o trem fatura 20 mil. Sim. Aí cada vez que ele for eliminando um, ele vai ganhando, aí vai para 40, aí vai para 60. Você colocou em questão. Mas eu aí. acho muito pouco esse valor. Calma aí que você pra uma vai, equipe. você vai Ah, se mas surpreender você vai se agora. surpreender. Vai. Você vai se surpreender agora porque eu vou colocar. Tem um campeonato aí que eu não vou Eu gosto de falar. surpresa. Eu não vou falar qual que é para não dar mídia para aquela federação. Os times de futebol daquele estado, eles merecem mídia. Mas organizaram todo o campeonato. Os presidentes que ganham muito pouco, e estão todos eles lá por mérito deles, não está irregular, todos estão legal. Legal, que foi Hoje votado, eles hein? ganham Votado. só 215 Eu entendo a mil. votação que foi E feita. aí, teve uma federação de um estado que, por sinal, meu respeito a todas as pessoas daquele estado, tá? Eu não desrespeito estado nenhum. Fizeram um campeonato profissional. Aí saiu o time campeão. Sabe o que o time campeão ganhou? Um troféu simbólico. Aí, calma. Só pode bater palma. Mas vai ficar pior. Vai ficar pior. Não vai. Mano, Fizeram o campeonato, sim. deram um troféu simbólico. A gente sabe que todos os times para participar de campeonato faz o quê? Paga. Hoje tem campeonato de várzea, inclusive aqui no Petrolão, que o mínimo que o campeão recebe, o mínimo é quanto? R$1.000. Isso eu estou dando um exemplo. Um time de futebol, até engasga de tanta raiva. Mas apesar- Calma. Um time de futebol profissional foi campeão o campeonato inteiro jogando, ganhou um troféu simbólico. Aí eu vou dar um exemplo. Vai. Tem um campeonato que é chamado a Copa Cacau, no sul da Bahia. Sim. Por sinal, é disputado jogos na cidade do nosso Que o João tava comentando. do nosso amigo, do João, que participa conosco Da nossa na equipe, rádio, da nossa equipe. é da nossa equipe, aonde eles promovem um campeonato e tem toda uma premiação. Agora, como que pode? O futebol amador tem premiação. Um campeonato local tem um troféu simbólico. Deixa eu falar uma coisa. Mas lá, eu- no deixa eu- campo, peraí, lá no campo do... Vai. Que eu estive lá domingo, no campo do... Até é português o nome. É um campo Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Ilha da Um Madeira. abraço para quem coordena lá o campo da Ilha da Madeira, É muito porque tá bom. muito bem cuidado. O campeão lá, ele ganhou, sabe quanto? Sim. R$5.000. E é Olha. varziano. É várzea. Mas aí, completando o que o Donizete está falando e o que você também falou, que é o que eu realmente está comentando, um time profissional ganhou um troféu simbólico. Simbólico. Isso é vergonhoso para os organizadores. Depois não querem que a gente senta a madeira, Esse é torreiro. mete a ripa nos presidentes, né, dessas federações. Aqui em São Paulo a gente sabe que tem, segundo informações, que tem time, né, do futebol amador, os caras pegam uma grana e recebe de 25 mil reais de verba por semana. Por semana. Então isso é vergonhoso para os presidentes dessas federações. Segundo informação, Exatamente. a gente não vai falar qual que é Qual a é o liga, time. porque a gente não tem autorização. Não tem autorização. Mas segundo informação, essa liga de futebol de um município aqui em São Paulo, por sinal muito bem organizada, tem muitos patrocinadores. E não é um município Não, gigante. é um município pequeno. Pequeno. Entendeu? Pô, 25 mil reais por semana Osasco, são Osasco, 100 mil reais de injeto, de dinheiro que são investidos. Pagar 5 mil para um time campeão. E é um futebol amador. Aí você Futebol imagina amador. um time de futebol profissional, aí campeão, qual que é o prêmio? Um troféu simbólico. Mas será que esse troféu era de ouro?
também a gente precisa ver se é de ouro, se não é de vai ter que fazer ouro, uma auditoria, entendeu? Se for de ouro, levar aí no especialista para testar se é banhada a ouro. Eu tenho uma pergunta para fazer Você pra você. Você Eu tenho uma pergunta, o pessoal daqui do futebol tem que tomar vergonha na cara. Vamos falar do futebol. Desculpa, eu falar. Capixaba. Vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos lá. Pode dizer. O capixabão, como ele chama, né? Teve uma surpresa lá e grande. Muito grande. Muito, que assim, o Rio Branco e o Porto Vitória, eles se classificaram na Bacia das Almas. Eles até falavam que iam lutar, não ia se classificar. De um nada, os dois jogaram bem, foram para a final, assistir o jogo, um grande jogo. E outra, vou chamar atenção para a questão de organização. Tinha público no estádio. Que eu ia perguntar. Tinha E o público. O público muito bom. Não sei o número de torcedor que tinha, mas eu vou falar para o senhor, eu fiquei impressionado com o número de público que eu vi. Outra coisa que me chamou a atenção, nesse jogo que teve na cidade de São João do Paraíso, do futebol amador, que é essa Copa Cacau Simão, igual eu mandei o link para os senhores dar uma olhada. Sim. Os senhores olharam que tinha público? Vi. E público pagante. Pagante, público bom. Você vê o que é. E outro detalhe, pagante. E outro detalhe. E o campo estava cheio, São Marcos. E os meninos transmitindo, Sim. com apoio dos vereadores, com apoio de 2 prefeitos e 2 prefeituras, que é uma vergonha para as demais cidades. Seu Marcos. Aqui em São Paulo nós estávamos comentando isso ontem. Ô, seu Marcos, tá aqui, ó. E aqui fica aquela briga política entre prefeitos, entre vereadores de municípios vizinhos, Olha o grupo do Porto Vitória. que você quer fazer e não deixa você fazer. Lá eles se unem, eles são unidos. Então o futebol lá tem força, porque os prefeitos das cidades vizinhas patrocinam, os vereadores também patrocinam. Isso serve de exemplo para o pessoal lá de Rondônia e Roraima. Vocês têm que tomar vergonha na cara e organizar o esporte. Não quer que a gente fale a verdade para vocês e nós não vamos tapar só com uma peneira. Não vamos. Vamos lá. Traz aqui o capixabão. Traz o capixabão aí. Beleza. Ó, o capixaba aqui, olha a chave. Abraço, gente. Olha a chave. Vou criar a galinha. Olha o grupo do Porto Vitória e do Rio Branco. O campeão e o vice. Boa Vista, Rio de Janeiro. Maricá, Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Porto Vitória, Espírito Santo. Portuguesa, São Paulo. A Portuguesa de Esporte, São Paulo. Aqui, Canindé. Pouso Alegre, Minas Gerais. Rio Branco, Espírito Santo. E Água Santa de São Paulo. Que é o Diadema. E aí? É o Diadema. Aí eu vou falar do que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: davam como fora de tudo. E eles vieram até parar na Série B. O Porto Vitória e o Rio Branco estavam na competição desacreditados. Saíram de últimos para ser os primeiros. E o Água Santa também deu trabalho no campeonato. Mas o Água Santa não é esse daqui de São Paulo não, tá? É esse. Esse é o grupo, é o daqui de Diadema? É, do Diadema. Então vou falar para você, viu? Vai ser difícil. Entendeu? Infelizmente, precarizou a portuguesa é de São Paulo também? É Canindé. Então, na verdade, a portuguesa já teve os momentos de glória da portuguesa. Ultimamente vem futebol. A portuguesa chegou a disputar a final de campeonato brasileiro, não foi? Foi. Futebol muito pequeno. Hoje, infelizmente. Hoje ela é SAF, viu? Sociedade Anônima. Mas ela está endividada. Tem uma Não, mas não. Não, porque O SAF pagou tudo. o que afundou a portuguesa com as dívidas dela. Uma SAF assumiu aí, né? E assim, geralmente a gente sabe quando essas SAF assume que elas são Eles bem têm que pagar geridas, tudo. Eles têm que eles pagar tudo as quitam as dívidas. Agora é assim, a grande pergunta é: o que será a portuguesa daqui 10 anos? Porque o Canindé vai passar por uma... Ela passou por momentos difíceis, Por uma crise enorme, entendeu? uma dívida. Ela estava no fundo do poço, para ser Aí sincero. a SAF foi lá e resgatou. Agora um time que surpreendeu, que eu achei que poderia ser um semifinalista. O Corinthians. Não, o São Bernardo. Aqui, o senhor mande um abraço pro pessoal lá, o fala São do pessoal Bernardo. aí, agradece o pessoal. O São Bernardo.
Seu Bernardo foi longe. Foi. Eu vou falar aqui da Dentse. Eu conheci o senhor Érico, ele que é proprietário da Dentse, o senhor dentista, e fica aqui na rua Antônio C. Costa, logo ali em cima, bem pertinho daqui, número 555. Se você estiver precisando aí de uma prótese dentária, fazer um relaxamento no bocal, procure a Dentse. Na rua Antônio Carlos Costa, número 555, no Bela Vista, em Osasco. O pessoal, os moradores de Osasco que tiver com um probleminha na boca, vai aonde? Dentse. Entendeu? Tá passando por um sufoco, tá aí, vai lá, dentista renomeado, procura a equipe, eles vão conversar, vão elaborar um preço justo e com qualidade. Não vai em qualquer lugar, procure quem tem nome, procure o seu Érico. Entendeu? É assim, a gente tem que valorizar essas coisas que tem dentro do bairro e que vem para ajudar as pessoas. E esse logo ali do Donizete não é aquele logo ali do Mineiro, da Léguas. Não, é pertinho. Logo aqui. É pertinho, é logo aqui. Estamos aqui do lado, então, aqui gente, do lado tá em Osasco, tá em Barueri, tá em Alphaville, tá nessa região. Nós estamos bem em frente. Entre em contato com o pessoal, logo nós vamos estar divulgando o número deles, aí entre em contato, marca um horário, vai ser bem atendido. Para de estar procurando esse negócio de fundo de quintal, que boca é uma coisa séria. Procure um profissional renomeado. Fechou? Tem mais o que aí hoje? Acabou? Fechou? Não, peraí, Não acabou. eu tenho que agradecer aqui. Sim, agradece. Sim. Eu quero agradecer aqui o seu Michel, secretário de Osasco, que está dando uma força aí para mim, correndo atrás dos negócios comigo. Ele é secretário daqui de Osasco. Ele é que secretaria que é a dele? A dele é do Portal dos Trabalhadores. Cuida do trabalhador brasileiro. O Responsável para gerar emprego e renda na cidade. O Rodolfo Cara, da Secretaria da Infância e da Juventude, que está sempre com a gente também. Que é uma secretaria que tem muito que se fazer na cidade. Tem muito a trabalhar. E o secretário de Esporte, o seu Tiago, né? E a gente agradece pelo espaço. Pelo espaço que cedeu aqui para nós. E o pessoal daqui, nós não podemos esquecer daqueles que estão limpando, organizando, trabalham aqui para poder nos dar. O Terrinha, o Guinho e o Marcelo. Entendeu? E também tem o outro menino que trabalha aqui, que eu acho que é o Loriba. Que é o funkeiro Loriba. Também temos que agradecer, porque são eles que põem a mão na massa aqui para poder cuidar desse espaço. É um jovem. Eu quero mandar um abraço também. E da bike, que o senhor não vai falar, não vai falar do ateliê. Deixa eu mandar um abraço aqui para a vereadora Elza Camargo de Souza, da cidade de Cotia. Eu quero mandar um abraço e agradecer o parabéns que a senhora me deu pelo programa na rádio de sexta-feira. Que é a rádio Cantos da Natureza. Não, a rádio Arujá, TV Arujá. E eu também, eu venho acompanhando aqui, ele falou de Cotia, acabou ligando. Eu nunca pensei em ter que fazer isso, cara, mas eu vou fazer, porque eu venho acompanhando o trabalho dele como vereador, acompanhei como deputado, não achei que fez um bom trabalho, mas como vereador vem fazendo um bom trabalho em Cotia. O Alexandre Frota, cara, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo em Cotia, pegando o médico dormindo. Ele saiu para fiscalizar, só que é assim, a justiça pediu que ele tirasse o vídeo, ele tirou o vídeo. Agora, eu não sei o que um vereador vai fazer se ele é chamado para fiscalizar e não pode mostrar a cara de quem está dormindo. Eu não posso entender. Ele pegou 3 médicos e a médica que estava dormindo com a cara amassada, ela estava com o rosto amassado, ela entrou na justiça e pediu para tirar o vídeo. E ordem judicial, a justiça permitiu e ordem judicial a gente cumpre. Sabe como ela falou por isso? Eu estava dormindo e ele me gravou. Agora, é por isso. Essa é a nossa justiça. Então, eu nunca, é igual eu falei pra vocês, eu não gosto de parabenizar políticos, vocês sabem disso. Só que eu tenho que vir parabenizar o Alexandre Frota por estar nessa luta em Cotia. Vem fazendo um bom trabalho em Cotia, entendeu? Vem fiscalizando. Por quê? Você tem vereador pra ele ficar lá só no ar-condicionado aqui? Tá cheio, tá cheio. Agora, eu quero ver o cara aí fiscalizar posto de saúde,
UPA, fiscalizar os campos, rua. É assim que eu quero ver. Tem um outro também no Rio de Janeiro. Mas se eles que faz a mesma se os coisa. vereadores Tem um outro fizessem prefeito, tem um prefeito. a saúde seria outra Tem um na prefeito, cidade. eu não sei qual, eu vou ver qual que é o estado dele, o Rio de município Janeiro. dele, Rio de mas é do Rio de Janeiro. É Janeiro. Barra Mansa. Eu não sei qual que é, que eu também vou falar nele. Ele foi, chegou lá, mandou o médico embora. Mandou. Não, É, parabéns. Ele foi no ponto de ônibus. Como que fala? Do ponto final do ônibus. O fiscal e o motorista e o cobrador estavam dormindo. No banco de trás do ônibus. Ele foi lá e falou, ó, E recorde o povo pra no ponto esperando o ônibus. Por sinal, Recorre. dentro desse campo, nós estamos falando de Eita, esporte, mas nós vamos vagabundagem. lembrar, eu lembrei. O prefeito de Guarulhos, o Lucas, acho que é Lucas Sanches, Isso, também está fiscalizando as empresas de ônibus. Ele notou que o ônibus que era para estar na rua, estava dentro da garagem, seu Benê. O ônibus era para ter saído da E é um quadra. jovem. Ele ser prefeito de Barra Mansa. Pois é. Eu venho dizendo que está entrando um pessoal, uma nova, uma juventude na política. E outra coisa que eu vou falar para o senhor, O programa aqui não é, final, não. o programa aqui não é de política, mas estão fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Entendeu? Fazendo a diferença. Agora eu vou falar de futebol. Fala. Vamos lá. Tem um prefeito que esse eu tenho que agradecer ele muito pelo que ele está fazendo pelo esporte, pelo Sim. futebol. Em Budas Artes, seu Marcos, seu Benê, o esporte estava abandonado. Lá tem um CTG do Sul. Ele estava abandonado, o futebol estava abandonado. O que o prefeito fez? Arrumou todos os campos, Que bom, parabéns. fez uma liga, Fez a Liga do Esporte, foi na reformou federação. os campos. Foi na federação para ver se legalizava a liga, estava devendo, ele tirou dinheiro do bolso, Pagou. ele tirou dinheiro do supermercado do pai dele, pagou. É louvável de quê? É louvável. É louvável Esse de ter uma trabalho pessoa é dessa. que realmente a pessoa que veste a camisa do esporte na cidade. Agora, os caras é eleito. Ontem nós estivemos conversando lá com o secretário de esporte de Poá, né? Vem trabalhando que é o muito, Diogo, que pegou a secretaria falida, quebrada. Só para você ter ideia, Passando por um processo de reforma. A cidade não tinha sequer uma quadra para fazer, nos padrão, para fazer um jogo de futsal. Vixe, Tá em reforma. Agora conversando com ele ele ontem. entrou sem recurso, tá batendo para lá, batendo para cá. O prefeito tá correndo atrás de recursos Buscando para poder recursos. melhorar a cidade. Está dando uma outra, tentando aí esse prefeito dar uma... bonzinho lá, né? Dar uma Salve. outra, Olha. dar uma outra vida para o esporte na cidade, que é o que precisa, porque o esporte infelizmente lá estava abandonado. E, então essa reformulação, a gente acredita que realmente o esporte na cidade de Poá vai ganhar novos ares. Eu assim, Donizete, venho vendo o trabalho, eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho. Só que assim, eu ainda, é muito cedo, são 101 dias, né, de governo, para poder falar dos prefeitos que pegou, assim, o primeiro mandato. Aqueles que pegou, já estão aí de segundo mandato, a gente já sabe o que é que vai de lugar algum a lugar nenhum. Fechou? Peraí, E também, ainda tem mais prefeito. mande um abraço pro prefeito da cidade, o senhor não Prefeito. tá mandando. O prefeito da Opa. nossa cidade, o senhor Gelson Pessoa, que eu tomei café com ele. Olha, também fale do secretário de esporte lá de São Paulo. Senhor Rogério Lins, um abraço ao Rogério. Afinal de Lins, contas, tá você que junto. conhece o Rogério Lins, ele é palmeirense ou é corintiano? Palmeirense. E ele tá com aquela camisa do Corinthians lá, eu não Mas porque entendi. eles estão fazendo um acordo para levar as crianças Só de falta rua. me dizer que vão colocar a camisa do Corinthians também no palmeirense aqui. Vamos. Sei não. E manda um abraço para sua cabeleireira, para sua manicure. Não, peraí, tem um abraço especial. Eu quero mandar um abraço aqui especial também, que eu recebi na sexta-feira, logo após o programa, também recebi um grande abraço do senhor prefeito da cidade de Santos. Ei, Benício, você tá na Rogério raiva. Santos, um abraço para você. O trabalho que você está fazendo aí é excepcional. O Santos vai ter 3 times que vai ser da várzea, né? O Santos vai colocar na várzea para fazer tipo uma peneira. Bonito. Para português cientista e para No sinal, o senhor tá andando Parabéns. em Santos também? tudo que pareça, eu estou com o senhor Tá Rogério vendo? Santos. Muda a coisa, Tá né? vendo?
Depois que vai Fechou. ficando famoso, Fechou. a coisa vai mudar. Tem mais? Já terminou? Terminamos, um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Pois Até é. o próximo programa. É isso aí. Vamos.